Desejando a todos uma ótima semana e, é claro, continue junto com todos nós. E hoje é segunda-feira, eu tenho o prazer de receber uma autoridade importante, agora uma autoridade importante do nosso país, não de Santa Catarina, mas do nosso país, e também internacionalmente falando, o nosso comandante Koller. Boa tarde! Boa tarde, Tadeu, boa tarde. Que maravilhosa recepção. Vamos lá. Na última entrevista que Vossa Excelência nos concedeu, e nós ficamos honrados e agradecidos pela sua presença, uma das perguntas que a gente fez com relação ao navio. Qual o navio que mais deixou marca, que mais deixou assim prazer? Qual foi o navio assim que valeu a pena Vossa Excelência ser o comandante? O que mais valeu a pena, que eu mais gostei, que mais me marcou, foi o Cairu. Eu já falei do Cairu, eu fui oficial de navegação. Neste que eu vou falar hoje, é um navio que também me deixou muito boas lembranças, é o Presidente Prudente Moraes. São vários os temas, mas eu vou abordar com brevidade os mais importantes. Nós saímos daqui para o Japão, o comandante era João Batista de Paiva Souza, e nós gastamos 36, 38 dias de viagem, direto. E nós fomos com tripulação reduzida e máquina também reduzida, por isso que deu um pouco mais de dias. Este navio, nós o levamos para ele sofrer um processo que à época era uma espécie de moda, que se chamava jumborização. Jumborização, o nome vem do personagem da Disney, o Jumbo, aquele elefante voador, com as orelhas tão grandes que voavam. Então, jumborização é tornar o navio maior. Nós fomos, chegamos ao Japão, em 24 horas o navio já estava cortado no meio. O navio estava cortado no meio, em 24 horas. E aí, eles colocaram depois um corpo, em inglês é mid-body, um corpo de meio, que aumentou o navio em 21 metros. E depois eles cortaram e colocaram macaco hidráulico na parte da popa e na parte da proa, e com isso o navio saiu de lá com 33 mil toneladas e saiu de lá com 51 mil toneladas, quase o dobro, com a mesma tripulação, a mesma máquina e o mesmo consumo de combustível, que é muito importante. Foi uma aventura para nós. Os colegas diziam, você não foi ao Japão, vá, que é outro mundo, é extraordinário, é maravilhoso. Eu fui realmente extraordinário. Depois eu estive outra vez para pegar o Cairu, mas dessa primeira vez me impressionou muito. A viagem, nós voltamos de lá com 6 meses e 28 dias, de longe do Brasil. Quase que eu casei lá com uma garota, ela vai aparecer aqui para mostrar outra foto. E nós, então, estivemos lá na cidade de Yokohama, que é uma cidade muito marinheira, muito marítima, e eu tenho umas fotos que, enquanto eu estava lá, eu saí a cada final de semana para conhecer o Japão. Vamos à primeira foto, por gentileza. Este aí é o Buda de Kamakura. Este Buda tem 15 metros de altura, é uma peça de metal, de ferro, de bronze, alguma coisa assim, que está exposta, tem 700 anos de idade essa estátua, vamos chamar assim. Ela foi construída para enfrentar e tem enfrentado vento, sol, chuva, neve, tsunami e terremoto. Ela já teve 2 coberturas, ela era interna, interior. A primeira o vento derrubou, construíram nova. A segunda derrubou e disseram, vamos deixar como está. E ela pode ser a próxima, por gentileza, e é um monumento extraordinário, Nesta próxima foto que vai aparecer, esta aí, eu estou lá com o 2º oficial Cardoso, e eu era o primeiro oficial nessa época já. Ali é do lado de fora da barriga do Buda. Aquela altitude dele toda, com mais o pedestal, dá cerca de 15 metros, talvez um pouco mais. A próxima, por favor. Isto aí é dentro da barriga do Buda. Poucos estiveram aí. Dentro da barriga do Buda.
Eu estou, o Dino Cossenza, comissário, está, o radiotelegrafista está, a esposa do Dino está, o Dino Júnior é um garoto, filho dele também está aí dentro. A gente, para entrar, tinha que ler uma placa dizendo que com respeito e tal, e depois quem quisesse acendia uma defumação lá dentro. É uma coisa de tradição, você respira a tradição no Japão. A próxima, por favor. Esta aí é o Buda de Nara, ali em cima, na parte bem superior, está escrito em dourado, Nara. E aí eu vou pedir para parar um pouco nessa imagem. A minha namorada, todo final de semana, saía conosco para nos mostrar o Japão. E nós, não havia internet, livro em japonês, não dava para ler, para comprar em inglês era também um bocado difícil, então eu ia às bancas de jornal e dizia, como é que a gente, me indica aí um destino, e eles indicavam o destino e davam um mapa para chegar até lá, de trem ou de trem ou de automóvel, e a gente então escolhia. Eu escolhi, primeiramente, a cidade de Kyoto. E conversando com a namorada, o nome dela é Chieko Oizumi, então falar Chieko logo para identificar. Conversando com a Chieko disse assim, eu falei, amei a cidade de Kyoto. Ela falou, Kyoto foi capital do Japão por mais de 1000 anos. 1000 anos. O Brasil não tinha sido descoberto. E aí, quando eu fui adquirir o prospecto lá, a série de informações sobre o Nara, veio escrito assim, Nara, the Ancient Capital. Lá em cima está Nara e the Ancient Capital. O que é capital antiga? Perguntei para ela quando a gente estava indo para Nara. Por que antiga capital? Porque foi capital do Japão antes de Kyoto. Caramba! Então, a próxima, por favor, é a história pura. E aí, eu e a namorada, no parque lá de Nara, dando comida para os gamos, né? Vamos utilizar esse nome, gamos, né? Fica melhor. A próxima é a Torre de Tóquio. Esta torre, ela é, a rigor, mais baixa que a Torre Eiffel, mas ela tem uma antena que a torna mais alta. A Torre Eiffel tem 7.300 toneladas, essa aí tem 3.000 toneladas a menos, porque ela está preparada com aço melhor, mais novo, para enfrentar tufão, terremoto. A próxima, por favor. Aí é a Chieko com o Dino Júnior, que eu peguei essa foto de baixo para cima. Ok? E agora nós vamos já partir para outro assunto. O outro assunto que ficou pendente, né, da outra vez, a vingança do Cabo das Tormentas. Podemos projetar a próxima foto. Isto aí são os navios, as caravelas do Bartolomeu Dias, que partiu no ano de 1487, 13 anos antes do Brasil ser descoberto, para tentar contornar o continente africano. Tentar contornar. Vamos à próxima foto. Eles saíram lá do alto, à esquerda, bem vermelho, bem pequeno, Portugal. Eles saíram ali de Portugal e contornaram essa proeminência que se projeta sobre o Oceano Atlântico, e quando eles chegaram ali no meio do mapa, mais ou menos, ali é o Equador, o meio do mapa é a linha do Equador. Eles pegaram uma tempestade tão grande que resolveram, o Bartolomeu Dias resolveu traçar um rumo aqui em direção ao Atlântico, para esse canto esquerdo abaixo. E navegaram durante 2 semanas aí. 2 semanas sem ver quase nada, E aí o que foi que aconteceu? Teve um momento que ele disse assim, vamos voltar, vamos ver terra pela direita, porque eles estavam descendo, né, pela esquerda, e vamos ver terra pela direita, eu estou subindo agora pela direita. E tomou um susto quando ele viu terra pela esquerda. Ué, ele deduziu então que tinha passado pelo cabo, e o que ele estava vendo era a costa do continente africano, que ele já tinha contornado. Ele chegou para a tripulação e disse assim, vamos seguir para as Índias? O destino dele era esse, descobrir o cabo e seguir para as Índias. Eles disseram não. O terceiro barco, a terceira caravela ficou lá atrás, nós não temos comida, podemos passar fome, e ele disse, então tá bom, voltou. Quando ele voltou para Portugal, ele chegou em Portugal 1 ano e 4 meses depois disso. Ele saiu de Portugal, veio até o Cabo das Tormentas e voltou e deu 1 ano e 4 meses. Quando ele chegou lá, ele disse, Majestade, eu resolvi chamar de Cabo das Tormentas, ou Cabo Tormentoso, porque
palavra marinheira, o pau quebra lá, o pau quebra. O Dom João, o rei de Portugal, João II, disse, vamos mudar o nome. Foi muito importante essa conquista, e esta conquista vai nos levar para as Índias. Na realidade, as Índias era a Índia e a China, traziam especiarias de lá, né? Várias especiarias, canela, cravo, essas coisas que na época era mais atraente do que um telefone celular para a garotada aí da última geração. E ele aceitou o nome, então o rei Dom João II disse, vai ser Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança. Agora veja o destino. Em 1500, 13 anos depois, esqueci de um detalhe. 10 anos depois, de 1487, 1490 e pouco, o Vasco da Gama recebe a missão do rei de Portugal e consegue passar pelo Cabo das Tormentas, já chamado de Cabo da Boa Esperança. E agora, em tom de brincadeira, o Vasco da Gama, então, venceu o Cabo das Tormentas, mas para os flamenguistas. Ele venceu porque ainda não existia Flamengo, né? Mas aí, retomando, então, em 1500, o Bartolomeu Dias veio para o Brasil. Veio para descobrir o Brasil, veio na frota de Cabral. Ele foi um dos navios que vieram, ele comandou um deles. Então, ele veio, chegaram ao Brasil, tomaram posse em nome da coroa portuguesa e seguiram para as Índias. Tinha que seguir para as Índias mesmo, seguiram para as Índias. 4 dias antes de chegar no Cabo das Tormentas, ele enfrentou um mau tempo tão grande, o mar engoliu 4 caravelas, e o Bartolomeu Dias morreu nesse. Aí dizem que é a vingança do cabo. Outro detalhe, o cabo também era chamado pelos marinheiros de Cabo do Diabo, porque o negócio lá, pau quebra. E eu imagino, vou especular, que ele, ao falecer, né, naquele sufoco lá, ele deve ter imaginado, o nome devia continuar sendo Cabo das Tormentas. Vamos à próxima. Isto aí é o contorno do continente africano. O Cabo das Tormentas está ali, bem na parte verde, na cidade de Cape Town, mas mais ao sul ainda tem um cabo chamado Cabo Agulhas. Quer dizer, depois de toda essa história, o Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, não é o extremo sul, não é o extremo sul do continente. A próxima, então, por favor. Isto aí é uma obra de arte maravilhosa, chama-se o Coche dos Oceanos. Vejam que a parte tem duas figuras aqui embaixo, 2 musas e uma lá no meio. Aquele lá no meio é o deus Apolo. E do lado esquerdo temos o Oceano Atlântico, dando as mãos para o Oceano Pacífico. Foi a vitória de se dobrar o Cabo das Tormentas, que junta os 2 oceanos. Ok? Então, agora, essa peça está no Museu Nacional dos Coches. Era de ouro essa peça ali? Não, eu acho que não, ela é pintada de ouro, certamente, ela é pintada, na época se usava muito. Agora vamos para o último tema da nossa apresentação, da nossa entrevista. O próximo tema agora, a próxima foto, por gentileza. Antes dessa tem uma, por favor, escrito Estreito de Hormuz. Não, desculpem, esta aí é um petroleiro pegando tempo no mar, no Cabo das Tormentas. Olha aí, esse navio consegue sair, consegue chegar ao destino, mas você imaginou, você está aqui na ponte de comando, olhando esse pedaço de água tomando o seu navio. Olha, é um negócio impressionante, olha aí. Vamos para a próxima. Aqui é corre. Este é o Estreito de Hormuz, que nós falamos alguma coisa sobre ele, já da outra vez. Ele, ali do lado direito, aquela parte azul, que está escrito Golfo de Oman, na realidade, aquilo é um pedaço do Oceano Índico que entra lá para o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é aquela parte ali que passa daquele estreito, é o Estreito de Hormuz, e uma coisa que eu queria abordar. Lá no final do Golfo Pérsico, nós carregávamos petróleo no Iraque, num terminal chamado Khor al-Amaya. Khor al-Amaya é ao final de um rio chamado Shatt al-Arab. Esse rio Shatt al-Arab, meu amigo, ele não é nada mais, nada menos do que a confluência dos rios Tigres e Eufrates, que para muita gente foi ali que começou a civilização. Então, Tigres e Eufrates resultam em Shatt al-Arab,
que tem um terminal de petróleo e a gente ia lá carregar navio, e carregava muito. Voltando para a entrada do Golfo Pérsico, a entrada do Golfo Pérsico, que é o Estreito de Hormuz, como eu disse da outra vez, a mão e contramão são 3 quilômetros, os navios têm que ter muito cuidado para navegar ali dentro, é mão e contramão, ali tem várias ilhas, não é calmo como é assim. E aconteceu comigo, eu disse para você, para os telespectadores, que eu ia contar isso. Nós estávamos nos aproximando lá da entrada daquela curva, né, naquele ponto vermelho, quando o comandante estava na ponte de comando, que a bordo é chamado de passadiço, eu falo ponte de comando para as pessoas entenderem, os que não conhecem, e o comandante estava observando, numa entrada assim, o comandante está sempre lá em cima, eu estava de quarto, e eu então, auxiliado por um marinheiro e tal, olhando, fui para o radar e vi que o navio que estava atrás da gente, que eu já tinha observado, estava se aproximando. Eu falei para ele, comandante, está se aproximando do navio, comandante André Sabatier Fonseca. E ele disse assim, avisa para a máquina dar mais um dente, quer dizer, dá mais uma caprichada. Por que isso? Porque nós tínhamos recebido a informação de que provavelmente na nossa chegada nós íamos atracar direto, carregar e voltar. Para quem tinha passado 23 dias de céu e mar, aquilo era uma informação que a gente queria preservar, vamos ser o primeiro. Este que está aí atrás pode ser, não vamos deixá-lo passar. Aí eu voltei para o radar, se manteve, daqui a pouco a distância diminuiu. Eu falei, comandante, vai diminuir. Diga para a máquina botar a reserva do chefe. Aí eu liguei, dá a reserva do chefe. Colocou a reserva do chefe lá e se manteve, reduziu. Quando reduziu, ele disse assim, ele vai nos ultrapassar. Aí nós mantivemos aquela marca, daqui a pouco o comandante disse assim, volte para a velocidade normal, avise. Eu avisei, voltou para a velocidade normal, ele puxou para a esquerda, emparelhou, aquele lapa de ferro igual a gente até fica com certo temor, e aí tomou a frente. Quando ele tomou a frente, o comandante disse assim, reduz a velocidade, ele também vai reduzir. Eu olhei e pensei assim, bom, vou cumprir a ordem, mas por que todo comandante é apavorado, né? Pensei, garoto de 23 anos, né? Eu não era primeiro oficial, era segundo. Eu reduzi a marcha, botei meia força. Quando eu olhei para frente, aquele navio crescendo em direção à nossa proa. Se nós não tivéssemos reduzido, teria batido. Depois eu perguntei, comandante, como é que o senhor achou que ele ia reduzir? Ele falou assim, intuição marinheira, você também vai desenvolver a sua. E aí, eu resolvi, quando escrevi o meu livro, O Mar de Memórias, eu estava lendo, na ocasião, estava lendo um livro chamado O Capitão, de um grande escritor náutico holandês chamado Jan de Hartog, que conta histórias do mar. Os rebocadores de alto mar holandeses são os melhores do mundo. E ele conta a história de um comandante que acontece com ele o seguinte, ele se viu acuado e tomou uma medida que depois viu que era certa. Aí ele diz assim, adecha-se um homem em marinharia, em navegação, em correntes, maré, vento, e se ele não decidir na hora que tem que decidir da forma correta, ele não é um marinheiro nato. O comandante Sabatier era um marinheiro nato. Queremos, então, agradecer a presença do nosso palestrante, escritor e também juiz, Dr. Wesley Koller, e hoje o comandante Koller, nos orientando, nos dando essa preferência de estar divulgando toda essa sua história vivida com sucesso. Doutor Comandante Koller, obrigado pela sua vinda, parabéns. Muito obrigado, boa tarde a todos, tchau. Nós voltaremos na sequência.